Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Começamos mais uma semana de vitória. Hoje é segunda-feira e começamos uma semana cheia de bênçãos, cheia de expectativa, cheia de promessas. E a palavra do Senhor nos garante isso, né? Que as promessas do Senhor, as promessas de Deus virão e nos alcançarão. E hoje continuamos a nossa meditação, nosso estudo sobre Lucas capítulo 11. No capítulo 11, a oração, a autoridade espiritual e o verdadeiro reino de Deus. Lucas 11 é um capítulo essencial para entender a oração, o poder espiritual e a luta entre o reino de Deus e o reino das trevas. Aqui Jesus ensina sobre a oração do Pai Nosso, confronta os fariseus e revela verdades profundas sobre a batalha espiritual. Neste capítulo nós vamos aprofundar cada parte detalhada, relacionando com outros versículos, como eu sempre faço, para termos uma compreensão, melhor dizendo, mais rica. E a primeira parte começa com a oração do Pai Nosso, Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o 4, o modelo de oração. Os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar e ele responde com a famosa oração do Pai Nosso. Eu vou ler na versão mais atual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, essa oração tem 6 pedidos essenciais. A primeira é a santificação do nome de Deus. Devemos honrar a Deus em tudo. Segundo, vinda do reino, um clamor pelo governo de Deus na terra. Terceiro, provisão diária, dependência de Deus para as nossas necessidades. Número 4, perdão dos pecados, ligado ao nosso perdão aos outros. Livramento da tentação, proteção contra o pecado. E sexto, libertação do mal, vitória sobre as forças espirituais malignas. Em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, também registra essa oração enfatizando: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Glória a Deus. Já a segunda parte deste capítulo 11 vem a parábola do amigo importuno. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao 13. A persistência na oração. Jesus conta a parábola de um homem que à meia-noite pede pão a um amigo. Mesmo relutante, o amigo atende por causa da insistência. E a palavra de Deus diz: pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas capítulo 11, verso 9. Essa passagem nos ensina que Deus responde à oração persistente. Isso se conecta com 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Jesus conclui: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. Aqui vemos que o maior presente de Deus não é apenas coisas materiais, mas sim o Espírito Santo para termos uma vida espiritual ativa. A terceira parte desse capítulo Jesus expulsa um demônio e ensina sobre a batalha espiritual. Lucas capítulo 11, do verso 14 ao versículo 26. Jesus expulsa um demônio de um homem mudo e ele passa a falar. Mas alguns fariseus, algumas pessoas dizem que ele expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Isso está registrado em Lucas capítulo 11, verso 15. Jesus responde com uma verdade poderosa: se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Lucas capítulo 11, verso 18. E Jesus acrescenta: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus ou pelo poder de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Lucas capítulo 11, verso 20. Isso confirma que a chegada de Jesus é o começo da derrota do império de Satanás. E Jesus continua: quando o valente guarda a sua casa, em segurança está tudo que tem, mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o. Lucas capítulo 11, verso 21 e verso 22. O valente é Satanás, mas Jesus é o mais valente, que veio para derrotá-lo.
Isso se cumpre o que está escrito em Colossenses capítulo 2 e verso 15. Despojando os principados e potestades, expô-los publicamente, triunfou sobre eles na cruz. Jesus termina com um alerta. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Lucas 11, verso 23. Não há neutralidade no reino de Deus, ou servimos a Cristo, ou estamos contra ele. E depois, continuando, vem a bem-aventurança da verdadeira obediência. Lucas capítulo 11, verso 27 ao 28. Uma mulher diz, bem-aventurado o ventre que te trouxe ou que te gerou. Lucas capítulo 11, verso 27. Mas Jesus responde, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Uau! Vou repetir, porque isso aqui é essencial para que muitas pessoas entendam que ouvir falar de Jesus ou conhecer a sua história não quer dizer que vá para o céu e que seja salvo. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 28, diz, antes, bem-aventurados os que ouvem a minha palavra e aguardam. Jesus mostra que a maior bênção não é a proximidade física com ele, mas a obediência à sua palavra. Glória a Deus. Continuando, depois nós temos o sinal de Jonas, capítulo 11 de Lucas, verso 29 ao verso 32, o único sinal dado. Jesus declara a sua geração é má, porque elas buscam, ou ela busca sinais, mas só receberá o sinal de Jonas. Tá, Marcelo, mas o que quer dizer isso? Bom, vamos à Escritura. Lucas 11, verso 30. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem será para esta geração. Isso aponta para a ressurreição de Jesus, pois Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Isso está registrado no livro de Jonas, capítulo 1, verso 17. Assim como Cristo ficou 3 dias no túmulo antes de ressuscitar. Glória a Deus. Continuando em Lucas capítulo 11, do versículo 33 ao 36, encontramos a lâmpada do corpo, a pureza espiritual. Jesus diz que o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for bom, também todo o teu corpo será luminoso. Lucas capítulo 11, verso 34. Isso significa que nossa percepção espiritual determina se estamos na luz ou nas trevas. Mateus capítulo 6, verso 22 e verso 23, também diz que, se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Pense nisso, meu querido. Continuando o confronto com os fariseus e escribas, né? Lucas 11, verso 37 ao 54. Jesus janta na casa de um fariseu e não lava as mãos, chocando-os. Ele então os repreende. Lucas capítulo 11, verso 39. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e maldade. Uau, isso aqui é uma pancada dentro da liturgia, do entendimento da época, né, dos judeus. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados. Lucas 11, 44. Os escribas tentam se justificar, mas Jesus também os repreende, acusando-os de impedir que as pessoas entrem no reino de Deus. Lucas 11, 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impediste os que entravam. Aqui vemos que religião sem transformação de coração é vazia e prejudicial. A conclusão que podemos chegar que as grandes lições que aprendemos nesta manhã em Lucas capítulo 11, eu quero enfatizar para você antes de orar. Primeiro, a oração deve ser persistente e centrada no reino de Deus. Segundo, Jesus tem total autoridade sobre Satanás e nos chama a lutar espiritualmente. Terceiro, o verdadeiro discipulado não se baseia em sinais, mas na fé e obediência. Quarto, nossa visão espiritual define se estamos na luz ou nas trevas. Quinto, a religiosidade vazia afasta as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. E por último,
Lucas, capítulo 11, nos desafia a ter uma vida de oração, discernimento e verdadeira comunhão com Deus. Aleluia! Pense nisso, meu querido, e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, na tua presença queremos te agradecer nesta manhã por meditarmos em Lucas, capítulo 11, em nossa devocional, fazendo menção da tua palavra neste livro maravilhoso. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos nesta manhã mais uma vez e declaramos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, nossos negócios, nossos projetos e colocamos tudo nas tuas mãos porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que nos aponta o caminho da salvação e aleluia, e estaremos trilhando dentro da tua palavra até chegarmos ao céu, estes ensinamentos que o Senhor tem nos dado na tua palavra, que é o manual do cristão. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta semana que se inicia, por este mês, declaramos a tua paz e o teu amor sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.